A legislatura ainda agora começou e o Governo já está em risco de ter uma demissão. Mas a Ministra da Saúde reafirma que não houve nenhuma relação entre a infeliz ocorrência e a greve do INEM. E quando o Ministério Público e a IGAS puserem cá fora os relatórios que têm que pôr, olhos nos olhos digo, saberei retirar as consequências daquilo que é a responsabilidade da Ministra da Saúde. Mas qual é a responsabilidade? A responsabilidade era meter o seu lugar à disposição e sair deste Governo. Aliás, ela nunca devia ter entrado neste Governo. A escolha do Primeiro-Ministro ter mantido esta Ministra da Saúde corresponsabiliza ao Primeiro-Ministro por tudo aquilo que tem acontecido no INEM. Calorosas saudações e em tópicos mais sensíveis não entramos com a habitual piada humorística. Para pedir like e subscrição podem pôr agradeço, mas não entramos com o habitual discurso jocoso ou humorístico porque falamos da demissão de Ana Paula Martins. Não é a questão da demissão da Ana Paula Martins que é um tópico sensível, como devem imaginar, é o facto do que pode levar a essa mesma demissão, que foram, no caso, as mortes que podem ter resultado da greve que aconteceu já há uns meses atrás. Já Ana Paula Martins era Ministra da Saúde e da falta de comunicação que existiu à época. Portanto, entretanto, há novos adiantamentos relativamente a esta história e para pouca conveniência de Luís Montenegro logo no início da legislatura. Portanto, vamos ver o que é que se está a passar. A Inspeção-Geral da Saúde já enviou para o Ministério Público o relatório sobre a morte de um homem durante a greve do INEM. A investigação concluiu que houve atraso no envio de meios de socorro e aponta responsabilidades a 2 profissionais. Mas a Ministra da Saúde reafirma que não houve nenhuma relação entre a infeliz ocorrência e a greve do INEM. Pela primeira vez, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, IGAS, confirma uma morte por atraso no socorro no dia da greve do INEM. Um homem de 53 anos morreu na sequência de um infarto do miocárdio. Concluiu-se que a morte do utente poderia ter sido evitada caso tivesse havido um socorro num tempo mínimo e razoável que tornasse possível a evacuação da vítima através de uma via verde coronária. Depois de contatar o 112, esperou 1 hora e 50 minutos pela chegada da VMER. A IGAS aponta culpas individuais pela escolha dos meios de socorro enviados e sugere medidas ao INEM. Instauração de um procedimento disciplinar ao abrigo do Código do Trabalho a uma técnica de emergência pré-hospitalar por haver indícios da prática de conduta infratória na prestação de socorro à vítima. Questiona ainda a manutenção da prestação de serviço a um médico pela gravidade dos factos praticados na prestação de socorro à vítima. Ora, os visados diretamente terão que ser responsabilizados, acho que toda a gente concorda com isso. A questão política aqui é se a Ministra da Saúde deverá tirar consequências políticas daquilo que está a acontecer. Até porque a própria Ministra da Saúde disse que quando o relatório viesse a público, no caso agora, iria tirar as devidas consequências dessas mesmas conclusões. Se me perguntarem, há razões suficientes para existir uma demissão? Acho que sim. E politicamente falando, e vocês sabem que eu dou, e já disse isto até em outros vídeos e lives, portanto estou completamente à vontade, eu dou o benefício da dúvida nos primeiros meses a qualquer governo que tome posse. Já o ano passado tinha sido assim com Luís Montenegro, será assim agora nos próximos meses. Só que aqui há uma particularidade, é que a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, é a mesma Ministra da Saúde de há 1 ano e 2 meses atrás. Ou seja, este caso aqui do INEM, falamos de um caso de vida ou de morte. Poderemos falar da questão da Spinum Viva, que soube ali, enfim, coisa e tal, ou falta de ética, está bem. Mas aqui falamos de coisas efetivamente relacionadas com casos de vida ou de morte. E o que eu quero dizer com isto é que não me surpreenderia absolutamente nada se houvesse essa demissão. A Ana Paula Martins já recusou demitir-se, vamos ouvir as palavras dela a seguir. Agora vamos ver os próximos adiantamentos. Porque eu duvido muito que a oposição, toda ela, não faça pressão para que a demissão da Ana Paula Martins comece. Ou pelo menos mediaticamente comece a ser falado. Eu tinha avisado que a manutenção da Ana Paula Martins no governo ou ia correr muito bem ou ia correr muito mal. Porque Luís Montenegro, ao manter a Ana Paula Martins, queria comprovar uma coisa que era: o problema não era a Ana Paula Martins, o problema era estrutural desde os X anos que o PS esteve no governo e também já vinha dos outros anos anteriores. Ora, havendo este caso, que direto ou indiretamente pode ter responsabilidade política por parte da Ministra, afeta um bocado essa ótica positiva que Luís Montenegro, no meu entender, queria procurar.
e a situação torna-se complicada em termos de credibilidade. Mas enfim, vamos ouvir a Ministra, não é? Temos que ouvir os dois lados. A Ministra da Saúde agarra-se a esta conclusão do relatório da IGAS para se defender. Garante que a greve do INEM não esteve na origem do atraso no socorro. Esse relatório também é muito claro relativamente àquilo que são as recomendações feitas pela IGAS ao INEM naquilo que se relaciona com a responsabilidade apurada de técnicos que estiveram na ocorrência. O relatório da IGAS não refere quanto tempo é que a chamada esteve à espera para ser atendida pelo CODU e também não menciona que meios é que os dois profissionais tinham disponíveis para enviar. Em novembro, poucos dias depois da greve, Ana Paula Martins dava uma garantia. Estou aqui para assumir as minhas responsabilidades e quando o Ministério Público e a IGAS puserem cá fora os relatórios que têm que pôr, olhos nos olhos digo, saberei retirar as consequências daquilo que é a responsabilidade da Ministra da Saúde. A IGAS enviou este relatório ao Ministério Público. 3 das investigações sobre as mortes decorridas durante a greve já foram arquivadas. Ainda estão a decorrer mais 8 inquéritos. Eu relembro que morreram 11, não é? Portanto, ainda há muita investigação. O que eu quero dizer com isto é que, enfim, com este relatório, que ainda é só um caso pelos vistos, pelo que eu entendi, a Ana Paula Martins recusa demitir-se. Faltam os outros 8. Como é que eu vos hei de dizer isto? Se me surpreendo, eu disse anteriormente que não me surpreenderia se a Ana Paula Martins se demitisse, obviamente, não é o que está a acontecer, mas ao mesmo tempo, se querem que vos diga, também não me surpreende que a Ana Paula Martins não se demita. Não é para mim uma surpresa muito grande, pela razão que eu também enunciei anteriormente no argumento de Luís Montenegro tentar comprovar que isto é um problema estrutural e não individualmente da Ministra. O que em determinado aspecto tem razão. Quem estiver no Ministério da Saúde vai sempre levar com uma batata quente, até pode lá estar o Ronaldo dos Ministérios da Saúde, que vai sempre estar cheio de problemas relativamente a essa mesma logística, mas a verdade é que há casos e casos, e aqui falamos de casos de vida ou de morte, literalmente. Vamos ver os próximos adiantamentos. Eu acho, obviamente, que esta situação não vai ficar por aqui, vai ser tópico até para o primeiro ano de legislatura, até pelo menos o relatório final estar concluído relativamente aos outros 8 casos que falta frisar. Entretanto, alguma oposição já se pronunciou sobre isto. Vamos ver o que têm a dizer. O Primeiro-Ministro remete para o Parlamento a discussão de relatórios, como é o caso deste relatório da IGAS, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Luís Montenegro pronunciou-se em Bruxelas sobre o documento relacionado com as mortes durante a greve do INEM, mas recusa tirar consequências políticas. Creio que haverá oportunidades de todos os relatórios que têm sido produzidos a esse respeito merecerem um escrutínio político na Assembleia da República com a presença do Governo e é isso que seguramente acontecerá. E o senhor não vai tirar também ilações desse... Obrigado. Os partidos querem que a Ministra da Saúde tire consequências políticas das mortes ocorridas durante essa greve do INEM. O PS vai pedir a audição urgente de Ana Paula Martins no Parlamento e avisa que o caso responsabiliza também o Primeiro-Ministro. O maior partido da oposição diz que já chega de Ana Paula Martins. Não chega chegar só aqui ao Parlamento e dizer assim, eu assumo a responsabilidade. Mas qual é a responsabilidade? A responsabilidade era meter o seu lugar à disposição e sair deste governo. Aliás, ela nunca devia ter entrado neste governo. A Iniciativa Liberal concorda. Diz que a Ministra da Saúde deveria sair pelo próprio pé e vai mais além. Quer um raio-x à gestão do INEM numa comissão parlamentar. Entendemos que só através de uma comissão parlamentar de inquérito é que conseguiremos chegar a fundo ao nível das responsabilidades políticas que também é preciso apurar nesta questão. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde fala de uma morte evitável durante a greve do INEM. O PS quer explicações da Ministra e consequências no Governo. O Partido Socialista vai chamar com caráter de urgência a Sra. Ministra da Saúde ao Parlamento. A escolha do Primeiro-Ministro ter mantido esta Ministra da Saúde corresponsabiliza ao Primeiro-Ministro por tudo aquilo que tem acontecido no INEM. A questão da responsabilidade política atravessa da esquerda à direita as bancadas parlamentares. Antes de continuarmos, a oposição tem toda a razão, não é? Em partes diferentes. O Pedro Pinto Chega, menciona a questão de, assumo que tira a responsabilidade, mas que responsabilidade? Não basta dizer, é preciso tirar atos políticos consequentes daquilo que acabou de acontecer, ou pelo menos que se acabou de saber. A Mariana Vieira da Silva
tem toda a razão quando diz que o Primeiro-Ministro tem que também ele próprio ser responsabilizado, tendo em conta que foi decisão do Primeiro-Ministro manter a Ana Paula Martins. E foi claramente a decisão mais polémica do Governo. Mais polémico do que manter a Ana Paula Martins teria sido só mesmo manter Margarida Blasco na administração interna. Portanto, eu tinha avisado, quem for ver as lives da tomada de posse, os vídeos que eu fiz sobre o novo governo, vai ver, eu tinha avisado que isto ia acontecer, não quero estar aqui a dar numa de bruxo de fafo, mas ou isto corria muito bem a Luís Montenegro e a comprovação de que o problema era apenas estrutural e não Ana Paula Martins, ou então corria muito mal e logo no início da legislatura iria ter um problema, porque o caso do INEM, se querem a minha opinião, foi o caso mais grave, mas bem mais grave do que a SPI não vive, e não sei, a SPI não vive ao pé disto não é nada. Sem tirar importância ao caso, que obviamente tem que ser investigado e tal, se houve ou não ilegalidade, ou falta, enfim, o que quiserem, mas estamos a falar de vidas humanas, não é? Portanto, isto foi claramente o caso mais grave do Governo, a maior peripécia do Governo no seu primeiro ano de legislatura, na anterior legislatura, e não me surpreende que isto esteja a acontecer agora. Não me surpreende de todo. Talvez não, o que me surpreende é que seja tão rápido. As eleições foram há um mês, estava à espera que fosse tão rápido, pelo menos a seguir ao verão, mas não me surpreende. A Iniciativa Liberal fala numa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, vamos ver, as últimas comissões parlamentares de inquérito que existiram não fizeram diretamente levar a demissões de ministros, mas contribuíram. A do Pedro Nuno Santos, por exemplo, foi exemplo disso, não é? Portanto, quando depois até vem depor posteriormente, à TAP, no caso. Mas, enfim, prosseguindo. Se, de facto, há consequências desta gravidade, como hoje foi apontado, parece-nos que é importante que, de facto, sejam tomadas consequências por parte também da Sra. Ministra. Pode haver muita responsabilidade técnica, pode haver responsabilidade pessoal da A, B ou C, mas o fundamental é a responsabilidade política. E eu acho que essa é aquela que se exige que se tire a conclusão política desses acontecimentos. Achamos que a Ministra nem devia ser Ministra, sendo demitir-se seria um favor e um bom serviço que fazia à nação. A Sra. Ministra não tem condições para continuar. Não há confiança política, é demasiado grave o que se passou. Das listas de espera às urgências fechadas, da greve do INEM ao relatório da IGAS, a oposição acusa Ana Paula Martins de descartar responsabilidades. Nota, não percebo porque é que não puseram aqui as declarações do Filipe Sousa, deputado do JPP. Não sei se não falou ou não quer estar a ser injusto para com quem fez a reportagem, mas se falou deviam ter colocado. Importante. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.